28 agora, meio-dia mais 28 minutos. Nossa convidada de hoje é a Sabrina Gomes, que é a presidente da Associação Brusquense de Proteção aos Animais, a ACAPRA, que vai fazer uma rifa aí nos próximos dias na luta para manter as atividades, para angariar recursos, e a gente vai bater um papo agora com a Sabrina para saber como é que está essa atividade da ACAPRA. Tudo bem, Sabrina? Boa tarde, bem-vinda à Rádio Cidade. Olá, boa tarde, Valdomiro. Poder chegar só um pouco mais perto do microfone, Sabrina, isso, que aí fica mais fácil, assim. Beleza. Tudo certo? Tudo certo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Primeiramente, obrigado pelo espaço. É tão importante a gente falar sobre a causa animal e a gente agradece essa oportunidade. Você está na ACAPRA desde quando? Eu cheguei na cidade em 2020, daí já comecei a me envolver com a ONG, daí na ONG mesmo 2023, desde 2023, no começo ali. E como presidente agora? Desde fevereiro desse ano. Desde fevereiro, né? Isso. Como é que está a atividade da ACAPRA hoje? Vocês estão com muitos voluntários? Eu lembro que havia uma época aí que até mesmo o pessoal, para fazer o trabalho voluntário, era difícil de se conseguir, né? Como é que está essa situação hoje? Sim, a gente tem alguns voluntários fixos, né, que a gente chama, que é o pessoal da diretoria. Nós somos 6. Temos algumas pessoas por fora também que não são diretamente da diretoria, mas que ajudam muito a ONG. E os voluntários, que a gente sempre tem ali um grupo, né, que movimenta o pessoal para participar das feirinhas, transportes, coisas mais esporádicas assim. Mas a ONG, ela estava paralisada, a gente está tentando voltar aos poucos, né, com os trabalhos. A gente recebe bastante pedido de ajuda ali pelo Instagram. A gente gostaria, mas a gente não consegue atender todos os pedidos, e a gente tenta focar nos mais urgentes e principalmente nas castrações, que é onde a gente tenta manter o foco para diminuir a reprodução, né, dos animais e o que vem por consequência disso. E a gente está voltando, e daí a gente está planejando, então, além da rifa que a gente tem, né, que é uma rifa totalmente online. A gente fez num formato diferente, porque a gente sempre usava muito papel, e daí para otimizar o tempo, o custo, também a gente fez tudo online. Sim. Né? Algumas pessoas até têm um pouco mais de dificuldade, mas eu digo assim, é simples, porque com QR Code, coloca ali a câmera do celular, abre direto no link, já escolhe os números, né? Ali, facilita muito, né? Então, a gente está fazendo nesse formato. O número é R$3, né? Ali da rifa, tem vários prêmios, eu não lembro todos de cabeça, mas são mais de 10 kits, tem plano de academia, tem kit pet, tem valores assim em lojas para as pessoas, mais de R$500, tatuagem, e tudo doações de pessoas ali, seguidoras do Instagram, né? Pessoas que apoiam a causa, empresas e pessoas CPF também. Ô Sabrina, boa tarde, tudo bem? Vocês recebem muitas denúncias de cães abandonados, cachorros, gatos abandonados, e quando vocês vão no local, vocês encontram eles provavelmente, né, abandonados, e aí se faz o quê com os cachorrinhos, com os gatos? Eu sei que é difícil, né, ficar com eles, mas, e também, como você falou, a questão da castração, que é o mais importante, verba, acredito que vocês também precisam sempre estar com dinheiro, mas quando vocês se deparam com animais abandonados, o que vocês conseguem fazer de imediato assim? Então, a gente sempre fala que, como a ONG ela não tem um abrigo, a gente não consegue ir receber a denúncia e já ir buscar o animal. A gente sempre precisa de lares temporários, que são pessoas, né, que abrigam os animais em casa. Então, a gente, quando recebe uma denúncia e a gente sabe que chegando lá vai precisar retirar esse animal, a gente já começa uma movimentação para conseguir lar temporário. Sim. Né? Que é o principal, porque esse animal vai para a clínica, vai receber atendimento, mas às vezes ele vai ficar 2-3 dias ali e ele precisa sair da clínica. E o custo, o custo da ONG, ele acaba aumentando muito pela essa falta de lar temporário, que precisa manter os animais na clínica, né? Animais doentes não podem voltar para a rua ou voltar para o tutor. Então a gente acaba fazendo essa movimentação de ir atrás de lar temporário, e a gente tem muita ajuda da PM também, da Civil, para, em alguns casos, para não só lá retirar o animal e tirar o problema das mãos das pessoas, né? Porque a impunidade é uma grande causa disso tudo tá acontecendo. Então a gente... E daí leva para as clínicas. A gente, graças a Deus, a gente tem muitas clínicas parceiras, porque mesmo com a ONG, com a conta lá em cima, os veterinários, eles entendem, né, que tem essa necessidade, eles nos ajudam, dão uns prazos para a gente pagar, e a gente vai trabalhando assim. E essa dívida de vocês hoje tá grande? Tá grande. A gente tá com R$60 mil. Nossa. Em clínicas agropecuárias, e a gente recebe ajuda, só que acaba que a gente
vai pagando o que está atrasado, mas não deixa de aumentar a conta, né? Porque a gente tem os lares temporários que a gente precisa manter ração, vacina, castração, e uma cirurgia aqui, uma ali, e casos que vão surgindo. Então a gente vai pagando o que está atrasado, né? E é o que está mais antigo, vamos dizer assim, e vai sempre fazendo contas novas. Faz parte, né? É uma luta diária para a sobrevivência, né? Esse é o maior desafio hoje, Sabrina, de tentar manter as contas em dias e ainda tentar ajudar a resgatar esses animais, porque querendo ou não, vocês vão passar no local, vão ver aquele animal e não vão querer deixar lá, né? E esse seria o maior desafio seu como presidente, agora, tentar arrumar essas contas e ao mesmo tempo não aumentar elas ainda. É um desafio, tá? É um desafio porque a gente precisa conciliar as contas que já estão enormes com uma entrada de dinheiro que a gente que precisa estar sendo utilizada naquele momento, mas daí a gente também não tem para utilizar porque precisa pagar o que está já, né, em dívida, e também conciliar assim a questão de resgatar, ter onde colocar os animais. Eu acho que é um desafio paralelo, sabe? As duas coisas, porque se a gente não tem para onde levar, a gente não consegue retirar esse animal. Então assim, as pessoas às vezes reclamam, porque o animal está aqui, mas a gente não tem para onde levar. A gente não tem. A gente vai deixar na clínica aumentando a conta? A gente também não consegue. Vai devolver o animal para a rua? Dependendo da situação, a gente não consegue, sabe? Às vezes a gente até tenta deixar o animal como cão comunitário, mas as pessoas destroem as casinhas, dão veneno. A gente está com muito caso de envenenamento na cidade. Muito, assim, é alarmante. É alarmante. Todos os bairros da cidade. É assustador, assim. Sim, venenos. A gente tem acompanhado, né? A gente já foi em alguns lugares aí. Na Nova Brasília, a gente acompanhou um caso lá de 3 gatos que envenenaram. E a gente percebeu naquele dia que naquela rua, apenas naquela rua, todo mundo tinha animal. Toda casa que tu olhava tinha um cachorro, tinha um gato. E talvez tinham lá nos fundos que não tinha, né? Que aí às vezes é mais fácil saber, né? Porque é só ver aquele que não tem, que não gosta, ou alguém que talvez é do bairro mais distante. Porque até uma senhora tinha 3 gatos, ele disse, meus gatos eles vão por tudo aí. Porque o gato ele é mais de sair, né? De tipo assim, fugir, daqui a pouco ele volta, ele vai em cima dos carros, enfim. Mas a questão dos tutores, vocês têm muitos tutores, como é que tá essa questão? Sempre tá precisando de gente para lar temporário, digo, né? Para ter o lar temporário, né? Sim, a gente pede muito ajuda de pessoas de lar temporário. Aquela pessoa que socorre a gente, né? Nos momentos assim que a gente não tem para onde levar o animal. Porque assim, o lar temporário a gente sempre gosta de explicar. Quem é lar temporário não vai precisar bancar, não vai ter custo. A gente precisa que a pessoa abra as portas da sua casa. Sim. Os custos com ração, transporte, tudo é por conta da ONG. A gente precisa que a pessoa alimente o animal, cuide dele, né, mantenha ele num lugar seguro. E até ele ser adotado, e não é um tempo assim, não, a pessoa precisa obrigatoriamente ficar 3 meses com um animal, não. Às vezes a pessoa consegue ficar 1 semana, 2 semanas, já é o tempo da gente conseguir uma adoção, né? Quem já tem animal em casa, vocês ajudam também, não? Se o animal tá na casa, né? Eu gostei dessa... Em impressão minha, você tá querendo ajuda aí da Capra aí. É ONG, é ONG. Não, tô brincando. Ô, Sabrina, o pessoal que trabalha como você, eu tô aqui, tá vendo aqui daqui a pouco a Lisandra Zorra, eu sei que a Lisandra também é alguém que atua aí na causa animal, ajuda bastante aí pessoas que precisam, inclusive como lar temporário. Esses lar temporário, né? Que o pessoal que ele se prontifica para vocês ou vocês buscam, como é que funciona essa busca aí por pessoas que podem dar esse suporte no sentido de um lar temporário para os animais resgatados? As pessoas podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é o nosso meio de comunicação, é o principal. A gente não tem WhatsApp, a gente concentra tudo ali no Instagram. E as pessoas que têm interesse em dar lar temporário para cachorro, para gato, elas entram em contato, porque daí a gente também precisa conversar, porque dependendo, se a gente identificar que o lugar às vezes não é apropriado, por mais que a pessoa tenha boa vontade, às vezes não é adequado, né? Às vezes não é cercado, o animal pode fugir, pode ser atropelado. Então a gente conversa, a gente pede fotos, vídeos, vai conversando. Mas geralmente a gente anuncia ali, precisamos de lar temporário. E as pessoas entram em contato com a gente oferecendo o lar. E esse período aí, como você disse, ele é temporário de quanto tempo, assim, mais ou menos? Depende da condição. Já tivemos casos de animais que ficaram 1 semana e casos de animais que ficaram 1 ano.
Agora eu estava dando uma olhada aqui na rifa, até o Matheus mandou o link aqui, deixa eu abrir aqui novamente. Ela vai ser uma rifa então digital, né? Online, né? Para quem quiser participar, né? Isso, é uma rifa digital. Daí ali tem todos os prêmios. Dá para escolher os números e faz o pagamento via Pix, só coloca o nome, o e-mail, o telefone de contato quando for sorteado e isso ali. Facilita bastante, né? Facilita bastante. Então... Ó, vou dar aqui a lista dos prêmios. São 11 prêmios, é isso? 11 prêmios, né? 11 tá, que aparecem. Kit compras poderosas. Segundo prêmio, kit Tatu Premium. Terceiro prêmio, kit estilo e conforto. Quarto prêmio, kit doce vida. Quinto prêmio, kit praia e diversão. Sexto prêmio, kit arte com amor. O sétimo prêmio, um kit autocuidado top. Oitavo prêmio, kit saúde total. O nono prêmio, kit vida ativa. 10º prêmio, um kit pet feliz. E o 11º prêmio, um kit casa aconchegante. E o valor, gente, é um valor irrisório, R$3. Evidente que a maioria das pessoas, o prêmio é uma maneira de reforçar, né? Mas eu imagino que quem vai fazer a participar vai doar de coração, né? Quais são as fontes hoje de recursos de vocês? De onde é que vocês conseguem buscar dinheiro para poder fazer esse trabalho? Tá, então, eu ia até pedir um espacinho para falar sobre isso. Hoje a gente está fazendo então a rifa. A gente tem programado, né? A gente até ontem já postou sobre a nossa pastelada, que a gente vai acontecer o dia 27 de setembro. Até vou pegar o nome aqui da rua, porque eu não estava lembrando. É na Gustavo Schlosser, ali na Toca do Boas. Sim. Das 13 às 8 horas a gente vai estar vendendo pastéis ali. A gente pede que o pessoal compre antecipado. É um pastel muito gostoso, muito bom. É R$8 a unidade, vai ter doce, vai ter chopp, vai ter música ao vivo. A gente vai ver se a gente consegue um tatuador nosso que é bem parceiro também para estar lá no dia. E no caso a gente faz alguns eventos, a gente também arrecada através do pedágio que acontece uma vez ao ano. E muitas pessoas vão doando pelo Instagram. A gente tem a ajuda das pessoas que doam através da SAMAI. Então, pessoas que contribuem ali pela conta de água. Então, pessoal, eu escolho doar R$10 por mês. Então, já vem descontado, né? Todo mês a gente também recebe esse valor. Depois faz a prestação de contas certinho. Temos outras empresas parceiras também, Mensageiro dos Sonhos, que faz algumas campanhas e doa um valor. Mas a maioria, sim, é de pessoas doando, né? A gente anuncia casos específicos e a pessoa vai lá e doa para aquele caso. E voltando aí à questão, já até podemos dar mais uma pincelada com relação a essa rifa, mas eu queria tocar no assunto do abandono. Tem muito caso de abandono ainda? Muito. E aumenta. Agora, final do ano, é triste assim, mas aumenta muito. A gente nota, né, que tem épocas assim do ano que o pessoal muda de casa e deixa o animal. Tem pessoas que já não alugam porque causou o animal. Já não alugam, tem animal, não. A gente tem protetores que tem casa, o lugar fala assim, eles deixam aqui, o pessoal deixa, simplesmente assim, ainda mais que sabem que ela é protetora, né? E tem muitos casos de abandono, a gente tenta fazer até uma entrevista bem chata, o pessoal reclama que é burocrático, blá blá, mas a gente tenta para evitar esse tipo de abandono, né? Claro que a gente consegue 100%, mas todos os protetores a gente tenta sempre dar uma filtrada nessas questões para ir diminuindo o abandono, mas tem realmente muito abandono. Não é assim, teve abandono no Beira-Rio, foi semana passada, não, mês passado, né? E é uma coisa que é o que acontece, né? Tem muito abandono, que tem muita impunidade. Falar em impunidade, a gente sabe que a legislação avançou bastante em relação à punição, mas ela ainda é muito branda, no meu ver, ela é muito branda ainda. Tem casos de alguém que você tem conhecimento de caso de alguém que tenha sido acionado judicialmente ou até alguma condenação aqui, falando daqui em relação a maus tratos? Nós temos alguns casos, sim, né? De pessoas que estão respondendo, né? Mas a gente faz ali os trâmites todos que precisam ser feitos, BO, ouvidoria. A gente também pede sempre que o bem-estar animal esteja alinhado junto com a gente, porque eles que têm poder de polícia, né? Sim. Para tentar diminuir isso e evitar que muitos abandonos aconteçam, né? Principalmente em épocas assim mais específicas, que é o final do ano. Sabrina, e como projetar o futuro da ONG, né? A gente falou, a dívida é muito grande e a ONG já chegou a ser paralisada. E como projetar isso para isso não acontecer e também não ter esse aumento de vocês ter que resgatar animais? Como é que você vê esse projeto de futuro para não deixar isso acontecer novamente?
Você diz no caso de tentar não paralisar a ONG, né? Sim. A ONG, ela paralisou num período que estava tendo uma troca de diretoria também. Então, quando diminui voluntários trabalhando pela causa, acaba diminuindo a arrecadação também. Agora a diretoria vai mudar em setembro, né? A gente tem pessoas mais engajadas também, porque a gente precisa desse trabalho, né, voluntário fixo, assim, as pessoas ali trabalhando na diretoria juntos para arrecadação. E a gente acredita que, através da conscientização, trabalhando junto com o bem-estar animal também, divulgando ali nas redes sociais a necessidade do lar temporário, que isso também ajuda a diminuir muito os custos da ONG, né? E vindo aqui também conversar com vocês, né, que ajuda muito essa disseminação da informação da causa animal, que é tão importante. E eu acredito que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando, né, que precisa desse respeito, desse cuidado, que a adoção é uma responsabilidade para a vida toda, não é simplesmente adotei ontem, como aconteceu um caso ontem no Instagram, teve uma adoção, o cachorrinho tinha 45 dias. Entendeu? Então, assim, pensem antes, pessoal, de adotar, porque é para a vida toda. Seja filhote, seja tenha 5 anos, 10 anos. Então, a gente almeja, né? A gente planeja não paralisar novamente, porque no momento que a gente paralisar o que todos os protetores paralisarem ainda, eu falei essa semana para um jornal, se todos os protetores pararem e as ONGs pararem, no cenário atual de Brusque, vai ter um cachorro em cada esquina. Porque assim, a cidade, falando em questão poder público, no cenário atual depende muito de ONGs e protetores independentes. Assim, então a gente não pode parar. A gente se vê obrigado a parar. Até numa paralisação, a gente estava resgatando casos urgentes. A gente não consegue. E qual é a tua opinião? O que você pensa como solução? A gente já viu falar em canil, já viu falar em castração, em tantas ações para minimizar essa questão da população animal, principalmente de abandono. O que na tua visão seria o ideal para ser feito para minimizar esse problema? Fiscalização, ficar em cima de pessoas que abandonam, maltratam, porque assim, se uma pessoa maltrata, vê o vizinho sendo punido, indo no cambrão, ele vai pensar 2 vezes antes de abandonar, ele vai pensar 2 vezes antes de maltratar. Então, assim, tem que ter uma fiscalização. Claro que tem animais assim que vão precisar ser retirados, mas a gente, o canil ali, o abrigo, é muito relativo, tem que ter um cuidado sobre isso, né? Porque às vezes acaba virando um depósito. Então o ideal mesmo seria uma fiscalização, uma punição, castração em massa, de segunda a sexta-feira, né? Tendo ali disponibilidade para as pessoas de baixa renda. E seria castração, fiscalização e ter essa punição, né, das pessoas. Mais rigorosa, né? Até eu já vi, por exemplo, ali perto do Arquer da Figueira, alguns moradores de rua com cachorros, né? Sim. E aí daqui a pouco tu vê, tem um a mais. Aí vai aumentando, porque onde eles estão, onde eles vão, os cachorros vão junto. Então, às vezes, tem até uma cachorra no cio ali que acaba procriando, e aí vai aumentando. Então, essa ação também de chegar ali, vocês têm essa liberdade de, por exemplo, chegar lá, mesmo que não sejam os donos, mas a gente vai pegar o animal de vocês aqui, a fêmea ou o macho, enfim, principalmente a fêmea, né? E a gente vai castrar, porque a gente tá vendo que tá aumentando cada vez mais e eles não têm nem condições de sobreviver na rua, imagina cuidar de um cachorro, né? Mas vocês veem isso também, moradores de rua com daqui a pouco 2, 3 e vai aumentando e cada vez mais. Sim, a gente vê. Fica um descontrole daí, né? A gente vê, a gente orienta, né? Como eu falei, a gente não tem poder de polícia para chegar e retirar o animal. A gente sempre pede o apoio quando são casos mais críticos, que a gente precisa tomar uma ação mais rigorosa, né? A gente pede o apoio, porque se eles não quiserem, a gente precisa tomar medidas mais críticas, assim. Mas assim, eu não sei se a gente está encerrando, só queria falar sobre um assunto bem importante. Por favor, fica à vontade. Bem importante, que até eu ia começar falando sobre isso, mas a gente vai conversando, que é o surto de sinomose que está tendo na cidade. Está tirando o nosso sono, assim, dos protetores. O que é a sinomose, né? Para quem não sabe, é uma doença viral que acontece em cães. Ela é altamente transmissível, ela tem os sintomas, assim, de remela, vai causando apatia no animal, ele vai definhando. E é uma doença, assim, que está tomando uma proporção muito grande na cidade. A gente está com focos em todos os bairros. Eu estava com 5 filhotes, perdi 2 essa semana. E daí a gente pede atenção do pessoal, assim, aqui. Quem tem esses animais e não são vacinados, vacinem. Porque
é a vacina V8 ou V10, né? Tanto faz, pode ir no veterinário de sua confiança, ou quem não tem veterinário, nos chama no Instagram, a gente ajuda ali orientando. É um valor pequeno, perto de tudo que ela protege. Quanto é que custa em média uma dose? Tem clínicas que é 80, 100 reais, varia, né? Mas, assim, é um valor que, às vezes, aparentemente é caro para quem tem bastante animal, mas, assim, ó, se o animal pegar a doença, a taxa de mortalidade é muito alta dessa doença. Se um pegar no meio de 3, 4, a tendência é todos eles pegarem. E, assim, ó, é muito triste, gente, é muito triste mesmo, assim, é uma doença que o animal pega ali pelos olhos? Pelos olhos ali, né? Pela armela, pelas fezes, pelo xixi. Pode pegar ali, se eu toquei em um animal e daí foi tocar em outro, eu também, né? Passa ali. Passa pra ele também. Passa pra ele, então a gente tem que tomar todo esse cuidado quando a gente lida com o animal que tem sinomose. E já foi feito uma ouvidoria até pedindo atenção da vigilância sanitária. A gente pede atenção dos vereadores, do prefeito, que deem uma atenção específica, assim, porque a gente está no inverno, no verão vai piorar. Então, assim, tem foco em toda a cidade. É uma doença que, se assim, a gente entende que se a pessoa tem um animal, ela precisa cuidar. Se aquele animal pega sinomose, ela tem a obrigação, né? Negar assistência é um crime de maus tratos. Então, assim, deem a vacina, porque não é uma vacina cara e o tratamento é muito caro. Dificilmente a gente consegue tratar em casa, eles têm que ser internados. E tem poucas clínicas na cidade que internam. Né? E, a assim, vacina é para prevenir. Depois que pega, pode gastar horrores para. E às vezes não salva. E às vezes não salva. Filhote, principalmente, cachorros mais idosos. É uma doença assim que a gente pede atenção do pessoal, que quem não sabe o que é, procura ali na internet e vacinem os animais. Todas as clínicas têm essa vacina, a V8 ou a V10. Sim. E a gente pede que as pessoas se mobilizem, né? Quem tem seus animais ali, que não sabe se a vacina está atrasada ou não, vacina. E a gente está tentando fazer um mutirão de vacinação, mas a gente também precisa de apoio externo, né? A consciência da população, né? De realmente da importância dessa vacina. Sabrina, para a gente encerrar então, qual é o endereço para participar da rifa para o pessoal adquirir o número? Só reforça para nós. Tu diz o link ali? É isso. Eu não tenho de cabeça. No Instagram da associação? Isso, pode procurar ali. É porque é um link, rifa digital, daí é que tem várias rifas ali que as pessoas, que ONGs e empresas fazem, né? Deixa eu pegar aqui o endereço no Instagram da Capra é a Capra Brusque SC. Isso, é isso? ali então, no Instagram. No Instagram, então você pode acessar lá e tem o link ali na bio já, rifa.digital. E aí você vai ser direcionado lá para essa rifa e onde você pode adquirir então o número ali, poder, enfim, e no próprio Instagram também já fazer o contato aí com a Sabrina, com o pessoal para poder fazer essa doação e ajudar no trabalho aí da Capra. Obrigado, Sabrina. Obrigada. Parabéns aí pelo teu trabalho e sucesso na empreitada, que eu sei que não é fácil, viu? Não é fácil, mas se dá um jeito, né? Tá bom, muito obrigada pelo espaço. Imagina, que é isso. Conversamos com a Sabrina Gomes, presidente da Capra. Entre lá no Instagram da Capra e vá até o link na bio e você pode fazer a aquisição dos números ali e ajudar a Associação Brusquense de Proteção aos Animais. 12h50.